Paz do Senhor Jesus. Hoje nossa meditação está no Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 42, que diz assim: E todos comeram e ficaram fartos. Glória a Deus. Olha que coisa maravilhosa. Quando você faz um prato de comida e come, você tem duas opções, né? Ou aquilo te sustenta, te deixa saciado, te deixa farto, ou aquilo engana um pouquinho e você vai precisar comer mais daqui a pouco, né? Não te sacia, não te deixa farto ali instantaneamente. É só para enganar o estômago. Jesus opera um milagre em meio a uma multidão, utilizando 5 pães e 2 peixes, que era o que tinha. Todos comem e ficam fartos. Todos são alimentados. Jesus opera esse milagre movido de compaixão, vendo que as ovelhas não tinham pastor. Se elas não têm pastor, elas têm dificuldade em se alimentar, elas estão prestes a morrer. Aí Jesus opera o milagre de alimentar as ovelhas. Olha que coisa linda, hein? Então, se eu pensar assim, as pessoas são ovelhas, pessoas que não estão em igrejas, servindo ali debaixo de uma autoridade pastoral, elas não têm pastor. Então tem muitas ovelhas sem pastor ao nosso redor, muitas. E Jesus opera um milagre na vida dessas ovelhas sem pastor. Qual foi o milagre? Ele deu comida. E nós sabemos que a palavra de Deus é o nosso alimento. Então, tipologicamente falando, né, nós precisamos olhar com um olhar de compaixão para essas ovelhas que não têm pastor, ou seja, não pertencem a Jesus Cristo, ainda não pertencem ao rebanho do Senhor, não estão salvas, não têm a sua alma salva, né? Infelizmente, elas estão debaixo da condenação eterna, mas precisamos olhar para elas com um olhar de compaixão e operar esse milagre que Jesus operou. Nós precisamos dar para elas o alimento. Nós precisamos dar a palavra de Deus para ela. Olha que coisa maravilhosa. E não é qualquer palavra, não. É uma palavra que vai alimentar, que vai saciar, que vai satisfazer, que vai deixá-las fartas. Porque uma das formas de nós atrairmos essas ovelhas e mantermos elas na presença do Senhor é dando um alimento. Mas para que eu possa dar esse alimento, para que eu possa fazer este milagre de levar alimento, de levar a palavra àqueles que ainda não fazem parte do rebanho do Senhor, eu preciso ter uma reserva. Eu preciso ter os meus 5 pães e 2 peixinhos, pelo menos. 5 pães e 2 peixes era mais do que suficiente para uma refeição, para uma pessoa, né? Talvez 5 pães e 2 peixes daria para 2 refeições no dia. Se a pessoa come muito, se come pouco, 3 refeições. Ou seja, daria para sustentar uma pessoa. Ou seja, aquela pessoa que carregava os 5 pães e 2 peixes, ela estava preparada para ela se sustentar, para ela se manter. Aí Jesus pega esse sustento dessa pessoa que estava preparada e ele opera um grande milagre, dando alimento e todos ficam fartos, a multidão fica farta. Aí a pergunta é, nós temos o alimento para nós? Nós estamos preparados? Porque vai chegar um momento que nós vamos ser movidos de compaixão e nós vamos precisar alimentar as pessoas ao nosso redor, 1, 2, 10, às vezes é no nosso local de trabalho. Vai ser necessário repartir o pão, alimentar aquelas pessoas, 10, 20, 30, não sei quantas que tem no seu trabalho, qual oportunidade que vai ter. Tem alguns que vão ter oportunidade na escola de falar para 5, 10, 20, 30, 40 pessoas. E nós precisamos estar preparados, nós precisamos estar com o nosso alimento em dia, com os nossos 5 pães e 2 peixes. Porque se eu não tiver essa reserva, se eu não tiver esse preparo, quando chegar diante da multidão, eu não vou ter o que apresentar. É aquilo que a gente fala, né? Um bom obreiro na casa do Senhor, você não precisa avisar que ele vai pregar tal dia. Não, ele precisa andar no mínimo, com umas 5 mensagens prontas na sua mão, para estar preparado, para quando chegar aquela oportunidade dele ter que alimentar o povo, ele ter o que entregar. Ele vai ministrar, ele vai pregar a palavra, ele vai ensinar a palavra e o povo vai ficar satisfeito, vai ficar farto. Por quê? Porque
porque ele se preparou, ele se capacitou, ele carrega os 5 pães e 2 peixes com eles. Agora, se ele não tem nada, se ele não estuda, se ele não medita, se ele não prepara a palavra, se ele não prepara as 5 palavras, os 5 pães, olha que coisa linda. Se ele não prepara isso, como é que ele vai entregar 5 pães e 2 peixes? Peixe, ele tem espinho. Espinho fala de doutrina, que é coisa que às vezes dói um pouco ouvir, você tem que engolir, não tem como. O pão não já é algo mais gostoso de se comer, então o obreiro tem que estar preparado com pelo menos 5 mensagens evangelísticas. Ele precisa ter pelo menos 2 mensagens doutrinárias para dar, porque é o alimento. Enquanto eu estou mandando os 5 pães, os 2 peixes vão descer junto. Então eu preciso estar preparado para que todos sejam fartos. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.